Hogwarts Legacy, o melhor jogo da história. Vamos assistir do canal Pompano. Vamos assistir. Soltou? Foram 2.000 séculos, 6.000 anos, 3 meses, 17 dias e 18 horas, mas a gente finalmente chegou lá. Harry Potter agora tem um jogo bom. Bom não, fantástico. Não. O melhor jogo de PS2 era legal. Que é possível existir. E você pode estar pensando, mas ele nem foi lançado ainda. E a minha resposta é... Bom, esse é o vídeo, né? Eu não posso... Não dá pra... resumir em uma frase. Então, vamos lá. Eu pensei em fazer isso comparando com o vídeo que eu fiz no Gamera, imaginando como o jogo seria. Algo do tipo expectativa versus realidade, mas, né? Expectativa versus expectativa com um pouco mais de informação. E o primeiro ponto a ser comparado é o das aulas. As aulas. O problema é que a gente continua não sabendo exatamente como elas vão funcionar, mas a gente tem mais informações do que zero. A coisa mais importante na minha lista de desejos era que você saísse de cada aula com algo a mais do que você entrou. Na vida real é um conhecimento que você não vai usar nunca mais na sua vida, mas num jogo que se passa em uma escola de magia, seriam coisas como feitiços, que o narrador já confirmou que vai ser o caso. Na aula de herbologia você poderia desbloquear novas plantas, que agora a gente sabe que vão poder ser usadas em combate. A mesma coisa vale para poções. Na aula de voo, você provavelmente não vai desbloquear novas vassouras, já que é muito mais interessante você poder comprar elas ou encontrar como loot, mas talvez novos movimentos ou stats como velocidade. Esse aqui é mais difícil. Na verdade, todo o assunto eu acho que ele tá de voo na presumindo vassoura muita coisa, é meio complicado, mas vamos com calma. De qualquer jeito, eu acho que é seguro assumir que o elemento da recompensa vai estar presente na maioria das aulas. O que não é tão certo ainda é como vão ser essas aulas. São esses eventos, por isso que eu acho que ele tá presumindo demais. Como em Bully ou quests. E eu acho que todo mundo concorda que a segunda opção soa muito melhor, pelo menos no papel. Bom, a boa notícia é que todas as aulas que apareceram no trailer foram mostradas em cutscenes. A má notícia é que todas essas cutscenes pareciam ser da primeira aula de cada matéria. Então, é possível que só a introdução de cada aula seja uma verdadeira quest. E eu preciso ser sincero, essa cena aqui me assustou um pouquinho. Claro que não significa que eles foram pro caminho de minigames necessariamente, mas é um Quick Time Event e Quick Time Events são bem realistas pra uma aula no sentido que eles são chatos pra um caralho. A conclusão pra essa parte faz sentido. Eu não sei. Provavelmente são quests, mas ao mesmo tempo essas quests vão se passar sempre no mesmo ambiente, dentro das mesmas 4 paredes. É meio repetitivo e fica complicado criar uma linha de narrativa contínua que se passa sempre no mesmo lugar. Mas por outro lado, se cada aula se passar em um lugar diferente, não vai fazer muito sentido elas serem aulas. O ponto é que só Deus sabe e vamos continuar porque ainda tem muita pergunta pra não ser respondida. Acho que, tipo, aula é aula, tá ligado? Tem que ser passado nas próprias paredes. Essa questão de, tipo, a sair de cada aula com vamos pensar assim, uma skill diferente é inteligente, é legal. Principalmente no jogo canônico de Harry Potter, você tá ligado? Mas a gente tem que ver primeiro, mano. Hoje na indústria do game, hoje na qualidade que os jogos estão saindo, a gente tem que ver primeiro. Porque aparentemente é uma ideia muito legal. É uma ideia muito da hora. Tá ligado? A gente sair de cada aula como se fosse uma aula de verdade. É muito legal. Mas tem que ver como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser programado, como é que vai ser as linhas de código para isso poder acontecer de forma legal e lúdico, para a gente poder também se sentir dentro do jogo. Você entendeu? Então eu acho que, tipo, a gente tem que ver primeiro esse modo. Esse modo é uma coisa muito nova, não se fazem jogos assim. Se o Hogwarts Legacy tá vindo como um jogo surpreendente, que tá com muita expectativa, tá criando um hype muito grande. E a gente já viu isso muito recentemente com Cyberpunk. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado antes de elogiar uma ideia. No mundo do game, no mundo dos games, a gente tem, na indústria dos games, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente elogia. Somente sem ver. Só com trailer não tem como ver se é bom ou não. Mas é uma ideia legal. Bem feita. Uma ideia legal, bem feita. Os personagens.
Aqui a gente tem sim algumas respostas concretas. A gente sabe que alguns personagens da história original que vão reaparecer, como o Nick quase sem cabeça, e até alguns que nunca apareceram nos filmes, como o Professor Beans, o Pirraça, mas ao mesmo tempo, infelizmente, foi por água abaixo a teoria de que o Dumbledore iria aparecer como um estudante, já que o jogo se passa em 1890 e ele só iria entrar em Hogwarts 2 anos depois. É possível que Hogwarts Legacy se estenda por mais de um ano, mas eu acho difícil. Mas não se preocupe, porque existem mais semelhanças que diferenças aqui. Você não é o escolhido, mas é o único que consegue usar essa tal de magia antiga. Você não é o queridinho do professor Dumbledore, que possui uma relação adversária com o Ministério da Magia por insistir no retorno de Voldemort, mas é o queridinho do professor Fig, que possui uma relação adversária com o Ministério da Magia por insistir na existência de uma rebelião de duendes. Você não é uma espécie de celebridade na escola por ter sobrevivido à maldição Avada Kedavra, mas é uma espécie de celebridade na escola por ter sobrevivido a alguma coisa. Eles tiraram essa parte pra não dar spoiler, mas, né, você consegue pensar em alguma coisa além de Avada Kedavra tipo um Harry Potter, só que fraco. Resumindo, você é Harry Potter em tudo menos o nome. A não ser que você coloque esse nome no seu personagem, o que sinceramente seria muita falta de criatividade, mas completamente lógico. E o meu ponto no outro vídeo era que o jogo deveria seguir o sistema de Mass Effect, onde o nível de amizade seria baseado nas suas escolhas, mas não teve nada sobre isso no trailer e pra ser sincero, eu meio que tirei essa parte da minha bunda. Pode ser um jogo bom independente disso, então próximo. Quadribol, beleza, vai. Esse aqui é interessante. Não existe uma menção sequer de quadribol nos 15 minutos. Eu acho que não existia antes. Existem NPCs andando por aí com uniforme de quadribol. Tem a quadra de quadribol nada sutil ali no plano de fundo, mas nem no trailer e nem no site a palavra quadribol é mencionada. Na seção de voo de vassoura, eles só mencionam que ela é usada como método de viagem e para corridas. Eu acho que o quadribol tava nascendo. Será que eles teriam a coragem de fazer um jogo de Harry Potter onde você pode construir uma casa, mas não pode jogar uma partida de quadribol? Mas por outro, por que não mostrar num evento que tem como objetivo explorar todas as facetas desse RPG se ele fosse parte do jogo? Olha, se eu tivesse que não conectei o microfone. Esqueci de ligar o microfone, então eu acho que o áudio... Esqueci de ligar o microfone, então o áudio acho que melhorou agora. Eu já assisti os 6 minutos. E eu lembrei só agora. Continuando. Era uma tarefa muito complicada transformar um esporte que foi feito para ser um espetáculo a ser assistido em uma série de mecânicas divertidas em cima de toda a montanha de coisas diferentes que o jogo aparentemente... Eu acho que eles não vão fazer por medo. Quadribol. Eles decidiram cortar quadribol. No vídeo eu falo que a solução é jogar fora o pomo de ouro, mas no final parece que a solução foi jogar fora tudo. Quadribol inteiro, porque eu acho que ia ser muito criticado, porque teria que ser muito bem feito. Eu esperava que a defesa fosse a de um combate corpo a corpo, com bloqueio e desvios, e eu achava que o ataque seria como o de um jogo de tiro, o que é verdade no sentido de ser a distância, mas não vai envolver tanta mira quanto eu esperava, pelo menos não exatamente como eu esperava, o que nos leva à grande surpresa aqui, o seu personagem... Eu acho que esse combate, ele é meio cru mesmo, o combate é meio cru. Ele nunca se... Antes eu era açougueiro, né? Açougueiro, A minha profissão, né? Aí eu trabalhava de Isso, obrigado, moço. Açougueiro. É isso aí. E eu não tô exagerando, ele nunca anda e lança feitiços ao mesmo tempo em nenhuma das cenas de batalhas no trailer, e tiveram muitas delas. Agora, eu acho que eu descobri por quê. Eu acho que a mira é controlada pelo analógico esquerdo, o analógico que controla o movimento do seu personagem. Porque em nenhum momento o seu alvo segue a direção da câmera, e sim, eu li o aviso no começo do trailer sobre como alguns ângulos de câmera foram ajustados para apresentação, mas eu acho que ele se refere aos ângulos mais cinematográficos, porque nesses combates a câmera tá se comportando exatamente como ela faria durante um gameplay, e essas cenas foram feitas para mostrar justamente o gameplay. Não faria sentido ajustar a câmera dessa parte de gameplay para uma câmera que imita uma câmera de gameplay, mas não é uma câmera de gameplay, assim como essa frase parece não fazer sentido nenhum, mas faz sim total sentido. A pergunta é se valeu a pena sacrificar o movimento com certeza, do personagem essa câmera pela velocidade foi alterada. da mira. E infelizmente essa é uma pergunta impossível de se responder sem ter jogado o jogo.
Mas o que essa história razoável indica pro é que o feitiço, foco mano. vai Eu não ser no esperava o quê? combate em larga escala, com vários inimigos, onde você não só vai ter que mudar de alvo com velocidade, mas com precisão. Outro motivo possível é que a ênfase do combate seja usar um feitiço atrás do outro e talvez até em ter um número absurdo de feitiços à sua disposição de uma vez só. E isso foi feito Eu acho que pra não vai evitar ter que mira. você tire o dedo dos botões pra mirar quando Eu acho que não vai ter mira. Tava aqui pensando. Não faz sentido o negócio de feitiço ter mira. A gente só vai apertar pra fazer o feitiço. Só isso. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que não vai ter lógico mira. direito. De qualquer jeito, eu fico feliz por ter errado nesse aspecto, porque eu achava que seria uma mistura de dois gêneros manjados, mas a realidade é que não existe nenhum gênero nos videogames que imita o combate de Harry Potter. E eu fico feliz Por isso que eu eles falo, tenham não vai ter decidido mira. experimentar e inventar e não só copiar o que já existe. Ou eu tô completamente errado e a pessoa que tava jogando só é muito ruim mesmo. O mundo Essa é da hora. é a parte que eu tinha mais medo, porque tanto o primeiro trailer quanto o que vazou antes dele focavam de forma assustadora em dungeons bem da genéricas. Mas, graças a Deus, só uma pequena Esse parte mundo da aberto, exploração fora de Hogwarts se passa nessas dungeons bem da genéricas. Durante a entrevista com os desenvolvedores, essa imagem do mapa foi mostrada com algumas coordenadas. E claro, é uma concept art, as coisas podem ter mudado e vai tomar no meio do seu cu, deixa eu sonhar. Isso significa que o mapa é pelo menos 6 vezes maior do que isso, mas já que a gente vê algumas estradas indo na direção oposta, provavelmente é muito mais que isso. E eu sei Deve ser que grande tamanho para um não é caralho. documento. Confia em mim, eu sei muito bem disso, lê meu nome. Mas dos poucos relances que a gente teve dessas vistas, o mundo parece não só variado, mas convidativo. Tem vários Olha só vários isso. biomas O que também. é isso? Eu não sei e eu não vejo a hora de descobrir. Olha, não tem muito o que inventar sendo um RPG. Você vai ter atividades padrões, como acampamento de inimigos, mas também aldeias com comércios e missões secundárias, segredos como puzzles de Merlin, locais familiares. Hogsmeade tá absolutamente maravilhosa. O banco de Gringotts também, o que talvez signifique que o beco diagonal também esteja no jogo. E sim, muitas dungeons Faz bem da sentido. genéricas, mas isso é só uma parte que claramente não vai, como eu temia, tirar o foco de Hogwarts. E falando em Hogwarts, eu Esse é meu medo, tive um mano. momento na 58ª reassistida desse trailer em que bateu a ficha e eu me imaginei finalmente andando e explorando esse castelo. Eu não tô sozinho Esse é meu em dizer medo. que esse é o jogo que eu esperei a minha vida toda. Ele não é exatamente como eu sonhava, mas essas coisas nunca são. Tenho Mas medo no de final, ser limitado, Hogwarts Hogwarts. continua mágica como sempre e ainda assim diferente. Existe esse vídeo do canal Arquicultura, caso você não tenha reparado nas 4 marcas d'água, que mostra como o castelo foi se transformando ao longo dos filmes. E as mudanças mais importantes nasceram da necessidade de montar um momento específico da história e por isso elas se tornaram parte permanente de Hogwarts. E eu Mas fico da história de feliz Harry que a Potter, mesma esse que é coisa o foda. esteja acontecendo aqui. E não se preocupa, esses lugares icônicos continuam existindo em Hogwarts Legacy e é impressionante como essas novas adições casam perfeitamente com o espírito desse lugar. O salão comunal de cada casa tão perfeitos. Eu adorei o jeito que eles introduziram cada cor nos ambientes de forma natural. E um pequeno adendo para quem tá se sentindo meio pressionado em escolher uma casa e não poder visitar o salão comunal das outras, eu tenho uma boa notícia. Depois de um tempinho analisando essa cena, eu tenho quase certeza que ela mostra o seu personagem da Grifinória no salão comunal da Sonserina. Primeiro porque todos os estudantes aqui são da Sonserina, depois pelo baú com o símbolo da Sonserina, a estética e especificamente esse pilar são os mesmos dessa outra cena do salão comunal da Sonserina e finalmente tem um violino sendo tocado que, como todo mundo sabe, é o instrumento de gente chata e snob como o pessoal da Sonserina. Então essa tá confirmada. Olha, o castelo tá maravilhoso e equilibra perfeitamente o novo com o clássico. Particularmente, eu prefiro a vibe geral do terceiro filme, onde tudo é mais sombrio e da azul, mas eu entendo que esse estilo podia enjoar depois de um tempo, então faz sentido eles terem escolhido um tom mais neutro. Graças a Fica Deus, mudando, assim né? como eu esperava, o foco definitivamente é Hogwarts nesse jogo chamado Hogwarts. A única preocupação que fica é o quão vivo Hogwarts. e o quão explorável Agora você vai falar. ser essa versão do castelo. As poucas cenas que mostravam seus segredos foram essas. Uma bem padrão, onde um quadro revela um loot
padrãozada. bosta, e essa outra onde esse livro revela mais loot. Eu assumo que vão existir segredos muito mais interessantes que esses, mas por enquanto a preocupação foi de dungeons bem da genéricas pra loot e mais loot. Mas olha, sendo completamente sincero aqui, Ele só eu não já pode marquei colocar na minha pay to win nesse agenda que jogo. no final desse ano eu não vou existir por pelo menos um mês. Não importa se esse jogo acabar sendo mediano. Eu esperei a minha vida toda por uma carta de Hogwarts e ela finalmente tá chegando, e por isso é claro que as minhas expectativas não vão ser alcançadas. Não existe jogo que supere mais de uma década de expectativa, mas ainda assim eu fico feliz em dizer que eu não preciso de um jogo perfeito ou um jogo fantástico pra ele ser um sonho. Vai se ser um tornando jogo realidade. muito agradável. Realidade virtual, né? Infelizmente, o mundo mágico continua não existindo na vida real, então apesar de tudo, a vida ainda é uma tragédia em comparação ao que ela poderia ser. Não tanto. Ó, tipo, na minha cabeça vai ser o seguinte. Duas coisas que eles não podem fazer. Duas coisas que os desenvolvedores desse jogo não podem fazer. Lançar antes do tempo e não polir o jogo direito. Depois de Cyberpunk, eu criei um medo gigantesco falar e elogiar jogos antes do tempo. Eu elogiei muito Cyberpunk antes do tempo. Então eu peguei meio que um medo de fazer isso, tá ligado? Então, Hogwarts Legacy vai ser um jogo legal. Um jogo que vai mudar padrão de indústria. Mas não podem lançar ele antes do tempo, sem antes estar terminado. Não pode colocar pay to win. Não pode farmar em cima do jogo. Se é single play, é single play. E já era, meu parceiro. Legal, gostei dessa parte de tirar o quadribol. Melhor não fazer do que fazer e fazer mal feito. Prefiro que não faça. Colocar uma experiência nada a ver. Colocar um jogo nada a ver. Gostei dessa decisão. Gostei dessa decisão. Agora vamos ver. Vamos esperar até o lançamento do jogo. Vamos ver como é que vai ser.